cotidianas, ordinárias do dia a dia, que vão levar a gente para algum lugar. Está comigo aí nessa noite? Então a gente colocou aqui, ó, cultivando relacionamentos, e tem uma plantinha embaixo, né? E leva a gente a pensar um pouquinho. Porque relacionamento nenhum vem pronto. Relacionamento nenhum vem padronizado. Relacionamento nenhum vem como um modelo, como uma regra. A gente se relaciona com diversos tipos de pessoas, diversas culturas, diversas crenças, diversas formas de pensar, formas de agir. E a gente precisa ser um pouquinho como camaleônico, né? Como diz o apóstolo Paulo, firme de louco para com os loucos, a fim de ganhar os loucos, de sábio para com os sábios, a fim de ganhar os sábios, de bonito para com os bonitos, olha que jovem bonito, a fim de ganhar os bonitos. Tá meio fraco, hein? Ganhar bonito, hein? De tudo para com todos. Tá rindo de quê, Julie? Só porque tá bonitona aí, né? Quero ver tirar essa onda desarrumada. Vocês estão pensando o quê? Mas é isso, né? Às vezes a gente tem que misturar um pouquinho as coisas, sair do trivial, sair da nossa zona de conforto, para poder se relacionar. E tudo isso a gente vê, né? Todo relacionamento ele precisa ser cultivado. E o que é cultivar alguma coisa? Quem já teve planta em casa? Minha sogra adora, né, sogra? Minha sogra e minha mãe são duas pessoas que gostam muito de planta, né? E planta a gente precisa cultivar. E como é que a gente começa a cultivar a planta? Com a planta propriamente dita? Sim ou não? Não, né, gente? A gente precisa primeiro cultivar o quê? Exatamente. A areia, se está, né, numa temperatura boa, se está num vaso bom. Tem planta que gosta mais de sol, tem planta que gosta mais de chuva, tem planta que não pode ficar no tempo, tem planta que, né, fica recolhida aí na sombrinha. Enfim, cada planta tem uma forma. E a gente precisa estar bem atento a essa forma, para que a gente possa cultivar, para que a gente possa semear e para que a gente possa ver esse fruto crescendo. Amém? Então, o título dessa palavra e o tema dessa palavra é cultivando relacionamentos. E a gente vai falar de uma série de relacionamentos. E não tem ninguém melhor para a gente se inspirar do que quem? Para falar de relacionamentos. Do que o apóstolo Alexandre. Ele é bom, né? Quem está junto dele aí sabe que ele é bom de relacionamento. Pastor Felipe é bom de relacionamento? Mais ou menos, já fui mais. O que foi, Lucas? Está olhando para o cara feio para mim? Estou ruim de relacionamento? A gente vai aprender com Jesus, gente. Não tem cara melhor, né? Eu falo de cara por causa da intimidade, tá, gente? Se você não tem, aí é contigo, mas a gente tem, eu vou tratar Jesus como amigo. Então, não tem ninguém melhor do que Jesus para falar sobre relacionamento. Alguém te pediu para passar, João? Tu tá passando a pregação toda aí, ó? E uma coisa que Jesus adorava nos seus relacionamentos, a primeira coisa é essa aqui que eu enumerei. Você pode ler comigo aí? Para a gente andar junto? Jesus estava o quê, irmãos? Sempre. Quantas pessoas tem aqui mais ou menos? 100, 70? Não sei. É difícil a gente observar todas. É difícil a gente saber, né, a maneira como as pessoas gostam de ser tratadas, como elas preferem ser tratadas. E é por isso que a gente ainda tem alguns embates. Irmãos, eu sou um pouco desinibido. Então eu sempre, né, carrego comigo as marcas de ser desinibido. Porque às vezes eu sou, né, um pouco entrão, um pouco evasivo. Às vezes eu falo com uma pessoa da forma que ela não estava esperando ser recebida. Às vezes eu falo mal do time da pessoa para criar um vínculo, um elo. Às vezes eu falo que a pessoa é careca. Às vezes eu falo que é gorda igual a mim. Então a gente sofre um pouco com isso. Porque a gente tenta criar um gatilho para poder, né, ter um elo de comunicação. Mas nem sempre esses gatilhos estão bem feitos, né, Gilson? Às vezes a gente dá uma mancada, às vezes a gente comete uma gafe, às vezes a gente fere uma pessoa mesmo sem saber. Às vezes, na inocência, a gente machuca alguém. E a gente vai ver como Jesus ele estava atento a isso. Jesus ele podia estar em meio a uma multidão, mas ele sabia quem era quem. E a gente vai para esse texto aqui, que talvez seja um dos textos mais falados da Bíblia. Lucas 8, do 43 até o 48, diz assim: E estava ali certa mulher, com o que, irmãos? Me ajuda aí. Que havia 12 anos sofrendo de o quê? O que é uma hemorragia? Para quem não sabe, é um sangramento, né? É óbvio que a Bíblia vai ilustrar que é um sangramento, né,
oriundo da menstruação, mas poderia ser um sangramento no dedo, sangramento na perna. Tomou uma pedrada na cabeça. Está sangrando lá 1 mês, Marcos. É fluxo de sangue? Se estiver saindo sangue, não é? Mas para elucidar o texto, a gente vai falar de uma hemorragia, tá? E gastara tudo o que tinha com os médicos. Essa é uma informação importante. Mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. E o que aconteceu? Imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Em outras versões, ele ainda vai dizer assim: o Senhor pergunta quem te tocou? Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o quê? Em outras versões, virtude. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo contou, porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a tua fé te vá. Para elucidar esse texto, irmãos, talvez fique um pouquinho difícil da gente perceber o que ele quer dizer na sua profundidade. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Rapidinho, João, abre aí para a gente. Levítico 15. Deixa eu ver se eu tenho aqui, mais rápido. A partir do versículo 25. Abriu aí? A partir do versículo 25. Só para a gente elucidar de quem a gente está falando, tá? Vocês me acompanham por aqui, eu vou ler aqui na frente, para não ficar de costas para vocês, tá bom? Diz assim, ó. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela deitar, enquanto continuar o seu fluxo de sangue, estará, como acontece com a cama durante a sua menstruação, e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma destas coisas, ou seja, o quê? Quem tocar na cama em que ela se deitou, ou no sofá que ela se sentou, estará o quê? Ou quem for tocado por ela, estará? Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo de sangue, contará 7 dias, e depois disso estará... Quantos dias? Irmãos, a gente vê essa história, e talvez a gente não consiga dimensionar, né, o sofrimento que essa mulher passou durante 12 anos. 12 anos acometida por um fluxo de sangue. Quem menstrua aí, levante a mão. Sangue de Jesus, se você for homem, não levante, irmão. Johnny estava quase ali, ó. É o que? Menstrua metade? Eu vi o braço, hein? 12 anos, irmão, sangrando. Só quem tem um sangramento assim constante sabe como é, né? Eu tenho uma tia que há pouco tempo foi acometida de um sangramento desse. E ela teve que tomar, se não me engano, 6 bolsas de sangue, porque ela ficou algumas semanas sangrando. E se ela não fizesse a transfusão de sangue, que não é barata, né, porque o SUS dificilmente tem um sangue com o RH que a gente precisa, simplesmente o que aconteceria com ela? Já era, né? Foi ver Jesus mais cedo. Morreria. Então aquela mulher, ela era extremamente fraca. Aquela mulher era considerada uma mulher impura. Alguém consegue visualizar alguma coisa impura? Né? Quando eu penso em algo impuro, eu penso logo num caminhão de lixo, irmãos. Quem aí dirige? Tem quando você dirige e está atrás de um caminhão? E o cara é grandão, né? Você quer ultrapassar, mas não consegue. Ele joga para a esquerda e tu vai indo, tu vai indo, tu vai indo. E você sente aquele cheiro, que é o cheiro do churume, que é uma reação química que acontece ali no lixo, maravilhosa, né? Que alguns irmãos têm também, mas não é... Mas eles vão ser libertos disso, em nome de Jesus. Algo impuro. Já pensou em algo impuro? E aí, Leandro, se você fosse pensar em algo impuro? Um animal. Rato, gente. Não tem como olhar para um rato e pensar que é algo puro, né? Por quê? Porque a gente assimila que ele vem do esgoto. Barata. Já abriram lá uma fossa séptica, uma caixa de gordura?
Depois de alguns anos funcionando? Aquele enxame de barata, aquela coisa horrível, 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 coisa nojenta. Vocês conseguem pensar em algo mais impuro do que isso? Já viram um animal podre, morto durante algum tempo? Ou mesmo um ser humano? Já viram algum cadáver? Eu tive a oportunidade de trabalhar em um programa do INEA, que o nome dele era Limpa Rio Baixada. Então, todos os afluentes que desaguavam na Baía de Guanabara, a gente fazia contenção de lixo flutuante. Todos os dias eu pegava pelo menos 2 corpos, né? Todos os dias. Porque todas as favelas, né, tem ali na sua, enfim, na sua região ali algum rio, né? Todo mundo que teve a oportunidade de ir em alguma comunidade viu um córrego, um rio. E é justamente ali que as pessoas geralmente jogam corpos. Irmãos, você não imagina o cheiro do corpo depois de 10, 20 dias lá na água. Algo horrível. Algo impuro. Algo que a gente não quer tocar, algo que a gente não quer ficar perto. E era exatamente como essa mulher vinha durante 12 anos. Essa mulher não era rejeitada apenas fisicamente, mas ela era rejeitada espiritualmente, religiosamente. Ela ficou cerceada durante 12 anos, né, de prestar aquilo que a gente tem com liberdade hoje. Se você está menstruada hoje, dá glória a Deus, porque você cultua e adora o Senhor na igreja. Mas ela não. Durante 12 anos, aquela mulher se via à margem da sociedade, fraca, padecendo, e depois de gastar todos os seus recursos procurando um médico bom, ela não conseguiu. Então ela encontra com alguém. Com quem ela encontra? Jesus. E a palavra é maravilhosa, porque a palavra diz que de mim saiu o poder. Olha que coisa maravilhosa que faz a gente pensar. Se eu possuo alguma coisa, eu possuo esse copo d'água. Esse copo d'água só sai de mim em 2 circunstâncias. Quais? Ou eu te dou, ou você faz o quê? Me toma. Acho até mais fácil, né? Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque aquela mulher, ela tomou o poder de Jesus. Quando a palavra diz que ela tocou, não foi um toque natural, foi um toque intencional. E o mais maravilhoso disso é que em meio a uma multidão muito maior do que essa, Jesus identifica um toque. Jesus identifica que dele saiu poder, saiu vida, saiu virtude. E sabe por quê? Porque Jesus ama se relacionar e Jesus sempre está ciente com as pessoas ao seu redor. O segundo texto que me chama a atenção sobre Jesus estar ciente com as pessoas ao seu redor, pode passar, João? É um texto que talvez passe batido aí pela tua vista, já passou muitas vezes batido pela minha também. E diz assim, ó, Jesus estava montando o seu agrupamento, né? 12 homens, um segredo, já viram esse filme? Era mais ou menos o que Jesus estava fazendo. 12 homens, cambeta, perna de pau, ruim demais, irmãos. Fazendo o time, escolhendo quem? Primeiro, Ayrton. Gente, vou ter que fazer um parênteses aqui, né? Ayrton é halterofilista, se vocês não conhecem. Mas ele está fazendo fisioterapia, Stefano, tu sabe, né? Ele foi comigo e com o Felipe esses dias. Não ri não, Felipe. Aí ele pegou o supino assim e falei, pode deixar comigo, pastor. Vou preparar o supino pra gente. Aí a gente chega na academia, Ayrton com 2 barrinhas de 5 quilos de cada lado, gente. Eu falei, Ayrton, preparou o supino? 10 caoto, sabe, né? Mas era isso, né? Como se eu fosse escolher o meu time para malhar. Ayrton, Felipe lá, meu personal trainer, ó, olha o shape dele. Lucas, Jesus escolhendo o time, Jesus. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a quem? Meu xará. E disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse texto aqui é clássico, né, gente? Eu boto ele toda a pregação minha. Disse-lhe Felipe, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu-lhe,
Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo de uma figueira? Crês? Coisas maiores do que estas virás. Irmãos, eu nunca consegui conceber com autoridade esse texto. Jesus faz uma revelação que, se fosse hoje, seria uma revelação furreca. Eu acho que nem Leonardo Salles revela com tanta maestria igual essa revelação aqui. Por que isso, pastor? Porque a tradição judaica diz que não há melhor lugar no mundo de se buscar ao Senhor e de se ler a palavra do que embaixo de uma figueira. Então Jesus está falando algo totalmente genérico para aquele homem. Então, se você ler esse texto, né, só ao olho patente, a olho nu, isso aqui passa batido. Mas quando a gente começa a examinar o nosso comportamento de relacionamento em relação a Deus, a gente começa a ver que Jesus naquela hora, ele não está apontando apenas para um lugar geográfico. Jesus não está falando, eu vi você debaixo de uma figueira. Algo que constantemente era feito. Jesus está falando, eu vi você em segredo. Eu vi quando você me buscava. Eu vi quando você me adorava. Eu vi quando você lia as Escrituras e se perguntava a meu respeito. Sabe o que Jesus está querendo falar, assim como está querendo falar para a gente nessa noite? Eu vi quando você estava no quarto. Eu vi quando você chorava. Eu vi quando ninguém podia te ver. E não tem coisas assim, irmãos, que só a gente consegue? Que só a gente concebe, que só a gente sabe? Coisas e experiências que a gente passa com Deus sozinho. E por mais que o nosso cônjuge, para quem é casado, seja alguém muito próximo, são coisas que a gente não revela nem para eles. Experiências próprias, pessoais. E aí a gente consegue entender o quanto Jesus estava sempre olhando para as pessoas. Ele estava sempre ciente das pessoas que estavam ao seu redor. E por mais que essa revelação pareça algo infundado e até às vezes incompreendida, a gente vê como Natanael responde a isso. Ele fala assim, ó, Jesus respondeu e disse, antes de Filipe te chamar, eu te vi estando debaixo da figueira. Natanael faz o quê? Tu és o Filho de Deus. É isso que Cristo está tentando falar para a gente nessa noite, irmãos, que Ele te vê em secreto. E é assim que Ele deseja, Ele anseia ter um relacionamento conosco. É óbvio que é muito bom chegar aqui e ter um relacionamento com Deus em grupo, na coletividade. E igreja é isso, já falei isso aqui diversas vezes. Não existe igreja num singular, não adianta falar, eu sou igreja. Ô, meu camarada, tu não é igreja sozinho não, não existe igreja sozinho. Igreja é coletivo. Não tem como ser igreja eu, tem como ser igreja nós. E é por isso que a gente tem que prestar atenção sobre esses critérios e quesitos de relacionamento que Deus nos instrui através da sua palavra. Amém? Vamos lá, vamos passar. A segunda coisa que me chamou muito a atenção sobre os relacionamentos de Jesus é que Jesus se relacionava com pessoas totalmente improváveis, totalmente desqualificadas, totalmente avessas à realidade dele. E o que me chama mais atenção a analisar alguns textos, irmãos, é que se Jesus fosse vivo no período atual, talvez a gente não daria muita confiança para ele, não. E a gente vai começar por esse texto. Está lá em Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim, e tendo Jesus entrado em, aonde, irmãos? Lembra? Vem com Josué lutando em Jericó. Aí a barba está bonita, hein, Marco? Ia passando, eis que havia ali um homem chamado... Vocês lembram da história do Zaqueu, não lembram? Do baixinho, cadê o Andreilson? Está aí? Andreilson, cadê tu? Imagina Andreilson, baixinho, cheinho, subindo na árvore, irmão. Deve ser uma visão maneira, hein? E era este um chefe dos... De quem que ele era chefe, irmãos? E quem eram os publicanos? Eram quem? Eram os cobradores de impostos daquela época, né? Era como se fosse hoje, né, o ministério da... Quem? Quem é esse? Brincadeira. É o ministro da Economia, né? É o Taxade.
Eis ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos. Em algumas outras versões, diz que ele era o maior dos cobradores de impostos. E era o que mais? Tudo ruim, né? Era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequeno o que, irmãos? Correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, olha só, a igreja hoje, como é que faria? E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara ele, né, que seria hóspede de um homem pecador, irmãos. E aí eu começo, né, reconfigurar, eu começo a alinhar os drives, estilo Pablo Marçal, e eu começo a enxergar esse texto com uma outra ótica. Porque ao nosso padrão, irmão, seria impossível a gente se relacionar com esse tipo de gente hoje. E aí eu fiz alguns paralelos para que a gente possa elucidar, se fosse nos tempos atuais, com quem Jesus estaria, né, se hospedando. E aí, passa o texto aí, irmãos. Olha aí, ó. Olha o Tachad aí, ó. Jesus se relacionava com improváveis. Jesus se relacionou com cobradores de impostos. O maior dos cobradores. Olha, Zaqueu aqui. Imagina Jesus hoje aparecendo na televisão e dizendo que vai dormir na casa do Haddad, irmãos. Como a gente, como cristão, enfrentaria isso? Volta aí, João. Sabe como a gente enfrentaria isso? Murmurando. Porque a gente não consegue conceber, irmãos. Como é que Jesus, no alto da sua divindade, mesmo, né, que todos os seus atributos tenham sido, de certa forma... O quê? Isso aí mesmo. Isso aí, né? Abriu mão dos seus atributos divinos. Mas imagina, a nossa mente não consegue conceber. Imagina Jesus numa mesa. Lula, Haddad, Alexandre de Moraes e companhia. O que a igreja iria pensar? E aí, bonitão, o que você pensaria? Você, Mateus, o que você pensaria? Jesus está desviado, não é? É a primeira coisa que vem na minha cabeça, irmãos. Jesus largou de ser crente. A apostasia chegou para Jesus. Abandonou a fé. E é o que a gente pensa. Porque a gente ainda não aprendeu a se relacionar como Jesus. A segunda coisa que eu aprendo com esse tipo de relacionamento com improváveis. Pode passar aí. Olha só, que coisa maravilhosa. Lucas 7, do 36 ao 39. Um dos fariseus pediu a Jesus que fosse almoçar em sua casa. Irmãos, vocês sabem quem eram os fariseus, né? Fariseu era aquela racinha ruim. Pessoal estudado na palavra, aquele crente chato que quer desafiar em tudo. Tudo ele quer questionar, tudo ele quer criticar. Essa turma aí era a turma dos fariseus. E Jesus aceita o convite. Mais uma vez a gente murmurando. Quando eles se acomodaram para comer, uma mulher, e aí a palavra vai qualificar ela. Não era só uma mulher, ela era uma prostituta. Soube que ele estava lá e trouxe um delicado frasco de alabastro. Um delicado frasco, fala aí, 3 vezes que eu quero ver. Frasco de alabastro. Não dá. Com perfume caro. Ela se ajoelhou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos e os beijou, derramando o perfume sobre eles. Quando o dono da casa, que era fariseu, viu o que estava acontecendo e que era a mulher, disse consigo mesmo: isso prova que Jesus não é o profeta, porque se fosse, ele saberia quem está tocando nele e que espécie de mulher era ela. Resumindo, uma pecadora.
Talvez nos tempos de hoje, né, a gente vê até uma glamorização da profissão. Acho que nunca se falou tanto, né, em prostituição quanto nos tempos atuais. Tem gente que acha até bonito. Tem gente que sente até inveja, irmãos, porque é uma profissão que remunera bem. Mas se fosse nos tempos de hoje, né, e eu não preciso nem chegar ao extremo de Jesus. Imagina apóstolo Alexandre, bonito desse jeito, esguio, no centro de Santa Cruz, e vem uma mulher querendo receber uma oração. Vamos conjecturar, irmãos. Essa mulher é bonita, ela é bem vestida, mas ela tem uma profissão, e todos a conhecem. O que vocês iam pensar do apóstolo Alexandre, gente? Sejam sinceros. E aí, Camille? Tá evangelizando, né? Tá ganhando a alma. Vaso. Minha sogra já estava com a 12 atrás. Vou matar essa desgraçada. Brincadeiras à parte, irmãos. Mas é isso que vem à nossa mente de imediato. Porque, infelizmente, a gente ainda não aprendeu a se relacionar como Jesus. A gente ainda não consegue conceber que pessoas podem ser de Deus, mas podem se relacionar com diferentes. Que pessoas podem ser de Deus, mas podem orar por pessoas que precisam disso. Que a gente pode ter, né, quase uma placa, uma blusa, um campo de força espiritual que nos chama de evangélicos, mas que a gente simplesmente, né, esquece do mundo à nossa volta. Imagine que escândalo, pastor Felipe evangelizando uma prostituta. Evangelista Flávia como prostituta. Está amarrado, hein? De tanguinha, já pensou, Senhor? Ah, Senhor. Mas a gente ainda não concebeu esse nível de relacionamento. Porque a gente ainda está num mundo onde a gente se relaciona com os iguais. É muito mole chegar aqui, irmão, se relacionar com alguém de terno. Porque naturalmente a gente pensa o quê? É crente. É crente, deve ser crente de verdade, porque com calor de 42 graus, irmãos, o terno é brabo. Eu até admiro as pessoas que conseguem utilizar. Graças a Deus que Deus não derramou esse pesar em nós. Mas a nossa mente, ela cria uma configuração, um preconceito, algo antecipado, em que a gente não consegue se relacionar com Jesus, com pessoas improváveis. É como se hoje, passa aí, João, você consegue conceber isso aqui? Jesus do The Chosen com a tiazinha? É óbvio, tá, gente? A gente não está falando que a tiazinha era uma prostituta, mas foi a imagem mais próxima que eu cheguei a isso, com a máscarazinha ali, ó. Inclusive se converteu, aparentemente é uma mulher de Deus propagando o evangelho. Mas você consegue conceber Jesus deitado, recebendo um banho nos pés de perfume e lágrimas, e com os cabelos daquela mulher enxugando seus pés? A gente consegue conceber essa imagem? Não dá, né? Dá um choque. São duas antíteses, duas coisas que não se misturam. É como se fosse água e óleo. Mas Jesus veio, e veio em uma época muito difícil para quebrar protocolos, para quebrar paradigmas, para quebrar modelos. Eu acho que a gente precisa pelo menos se atentar um pouquinho disso. Pode passar, João. Jesus se relacionou interpessoalmente com improváveis, tá? E eu coloco o interpessoal para a pessoa não interpretar de uma outra forma. Nisso veio uma mulher, tá lá em João 4, do 7 ao 19. Nisso veio uma mulher, e ela era samaritana, tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Judeus e samaritanos, irmãos, era uma guerra ferrenha, né? E até os dias de hoje acontece isso, né? Brigam o tempo todo, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água,
você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Olha só, desafiando Jesus. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Pode passar, João. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chama quem, irmãos? E volta. O que ela responde? Não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse-lhe: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é um profeta. E o fato dela ter 5 e agora viver com um que não é dela faz a gente, concluir que ela é o quê, irmãos? Ela é uma mulher, no mínimo, não precisa nem ser prostituta, mas no mínimo adúltera. Se já teve 5 maridos, e agora o que ela tem não é dela, ela é uma mulher que foi pega em... E o que acontece com as mulheres em adultério daquela época? Eram consideradas tão impuras quanto as que tinham um fluxo de sangue. Eram jogadas à porta da cidade, assim como outra passagem que Jesus está à porta da cidade, prestes ao é difícil de falar, tá? Apedrejamento de uma mulher. Então lhe perguntam: mestre, a lei manda que a gente apedreje ela. Então Jesus escreve na areia. Acredito que tenha feito lá o retrato do Leandro. Será que Jesus desenhava bem? E as pessoas ficam olhando para ele. O que esse cara está fazendo, né? A gente está prestes a apedrejar essa mulher, ele está desenhando na areia. E ele vem com uma frase emblemática que nós nos deveríamos fazer todo dia: aquele que não tem pecado, atire. Jesus prestava atenção em todos, irmãos. Jesus se relacionava com os mais improváveis. Se fizéssemos um paralelo e trouxéssemos Jesus para a época atual, Jesus se relacionaria com os Pablos Vitares da vida, não sei nem se esse é o plural, os traficantes, os homossexuais, os famosos, porque também são uma classe de difícil acesso. E a pergunta é: com quem a gente tem se relacionado? Só com os iguais? Só com quem pensa da mesma forma que a gente? Só com quem se veste da mesma forma que a gente? Só com quem cultua da mesma forma que a gente? Só com quem usa uma calça pescando? A gente precisa reverter os nossos padrões de relacionamento e observar com quem de fato a gente tem se relacionado. Pode passar aí, João. Esse menino está com o dedo nervoso, né? A gente falou de adultério, né? Eu acho que o caso mais explícito de adultério atual, sangue de Jesus, ó. Um dos casos mais explícitos de adultério atual, vocês sabem quem é essa moça aqui, irmãos? O rosto dela ainda estava melhorzinho, né? É óbvio que é até chato a gente expor uma pessoa assim, mas, enfim, como foi público, eu peguei o retrato justamente para a gente ter esse espanto. Imagina Jesus se relacionando com a Graciane Barbosa hoje, tentando evangelizar a Graciane. A Graciane falando: toma um GH aí que tu cresce. Ele falando: larga isso, mulher. Vai te converter. Será que a nossa mente consegue conceber esse relacionamento interpessoal entre duas pessoas tão distintas, tão diferentes, tão opostas? É para que a gente faça uma reflexão. Pode passar, João. Esse é um dos textos que eu mais gosto de ler, irmãos.
Tem gente que abre Salmo 93, Salmo 91, Salmo 23. Eu tenho esse texto aqui aberto na minha Bíblia, em uma delas. Eu gosto muito desse texto. O Anderson Freire fez uma ministração em cima dele, quase uma composição, muito bacana. Isso me faz refletir, sobre quem eu quero me tornar, sobre que tipo de cristão eu quero ser. É o texto da parábola de quem? Do bom samaritano. Vamos ler? Certa ocasião, e aí eu quero que você me ajude aí. Quem? Perito na lei. O que é um perito na lei? Alguém sabe responder? É alguém que é brabo, alguém que é top. É alguém que é especialista. É alguém que conhece mais do que o que os olhos podem ver, mais do que está ali simplificado. É alguém que entende do negócio. É alguém que entende da lei. Levantou-se para pôr Jesus à prova. Olha só a intenção. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E o que está escrito... O que está escrito na lei? Jesus pergunta. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Já se perguntaram isso, irmãos? Quem é o meu próximo? E aí, Jonathan, quem é teu próximo? Tua namorada que está bem agarradinha, sem vergonha. Quem é o seu próximo, Raik? É a Nayara que está aí do teu lado? Sabe, irmãos, às vezes a gente não se pergunta, às vezes a gente lê a palavra de forma tão aleatória que a gente não consegue ver coisas que são muito simples e que talvez as crianças possam nos ensinar. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, e a gente já falou sobre a divergência entre os dois, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Vocês têm essa resposta agora, depois da leitura? E aquele perito também tinha. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Não foi o sacerdote, não foi o levita de quem nós esperamos alguma coisa. Foi um samaritano. Quem é o nosso próximo, irmãos? Será que são aqueles apenas que estão todos os dias aqui com a gente, né? Todos os dias, é lógico, todos os dias que a igreja funciona. Será que é apenas a nossa família, quem a gente ama e quem é muito simples a gente falar eu te amo? Será que a gente tem amado o nosso próximo como a nós mesmos? Será que nós temos e seguimos o modelo de Jesus para se relacionar? Ou a gente tem medo, a gente trata as pessoas muitas vezes como se fossem como aquela mulher do fluxo de sangue, irmãos, imundos. Esse cara não serve para mim. Sabe o que as igrejas têm se transformado? E glória a Deus que essa aqui ainda se preserva. Em centros de contato, né? Vale o networking. Vale quantas pessoas eu consigo angariar para vender um produto, para fazer com que a minha empresa seja exposta. Uma amizade só vale se ela me der algo, ou se ela for significativamente
né, efetiva para mim. A gente se esqueceu de se relacionar como Jesus, pronto e prestes a oferecer sempre. E a gente precisa, né, de certa forma, reverter o nosso nível de relacionamento. Pastor, por que as igrejas ficam, né, não vamos dizer infrutíferas, mas elas ficam, de certa forma, limitadas no seu crescimento, porque muitas pessoas ainda querem se relacionar com seus iguais. E se relacionando com o igual, o que é que a gente vai procurar, irmãos? A gente vai procurar se relacionar com quem já é convertido. E quem já é convertido, né, na teoria, precisa de alguma coisa que a gente possa dar? Talvez até precise, mas de muito pouco, né? É aparar uma arestinha ali, botar no caminho ali, empurrar o trilho, né? E tu dá um pisão que a pessoa voa. Mas a palavra do Senhor diz que Ele veio para os doentes. Mas como é que a gente vai cuidar dos doentes se os sãos não vão a eles? Os sãos têm medo. Lembram-se da Covid? Todo mundo ficava com medo de se relacionar. É mais ou menos como os cristãos se posicionam em relação aos não crentes hoje. É como se a gente botasse uma máscara para identificar que a gente está ileso. E a gente cuidasse das pessoas com Covid como se elas estivessem impuras. Ó, não fica perto de mim não, hein, porque se eu pegar esse troço aí já era. E aí eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, já caminhando para o final. Pode passar o próximo slide, João. Jesus era maravilhoso, né? E eu tenho sinceras expectativas de que um dia eu consiga me relacionar como Ele. Que eu consiga ter a mesma visão que Ele. Que eu consiga guardar os mesmos princípios com Ele, que Ele. Jesus estabelece níveis de relacionamento, ou seja, tem como tratar todo mundo igual? Irmãos, isso é uma eterna ignorância. Por mais que soe até bonitinho a gente falar, todo mundo é igual. Todo mundo aqui na igreja é igual, hein? Escutou, Rosana? Tu é igual a Stephanie. Stephanie, tu é igual a Ayrton. Ayrton, você é igual a Marcos. Marcos, você é igual a Joyce. E aí eu vou tratar todo mundo na mesma linha, irmãos? Todo mundo igual? Óbvio que não. Cada um tem uma necessidade, cada um teve uma criação, cada um tem um nível cultural, educacional. Tem como tratar todo mundo da mesma forma? Fora isso, tem uma coisa que até Jesus preservava, irmãos. São níveis de confiança e afinidade. Até para pais isso é difícil de absorver, irmãos. Eu sou o filho mais velho e eu tenho um irmão. Tenho algumas irmãs por parte de pai, mas eu fui criado com o meu irmão. E é evidente a diferença de tratamento que minha mãe dá entre mim e o meu irmão. Quando eu estou com ela sozinho, ela defende ele. E eu sei que exatamente ao contrário funciona. Mas quando nós dois estamos juntos, irmãos, ela tem mais afinidade comigo. Ela me trata diferente. E isso acaba aparecendo. E às vezes a gente ainda não tem a maturidade de saber que existem níveis de relacionamento em todos os tipos de relacionamento, inclusive entre pais e filhos. Entre irmãos, entre primos, entre casais, entre amigos, entre discípulos. E Jesus estabeleceu um nível de relacionamento para que ele andasse bem de mente. Pode passar, João. O primeiro nível de relacionamento de Jesus era com a multidão, ó, geralzão. Com geral, Jesus era simpático com todo mundo. Às vezes. E aí o negócio vai ficando mais estreito e afunilando. Aí Jesus começa a tratar os seus discípulos, que não são apenas os 12, mas todos aqueles que estavam à sua volta, aprendendo, discorrendo a respeito da palavra e que iriam lançar essa palavra posteriormente. Jesus tem um tratamento diferenciado com os seus discípulos. E aí o caldo vai engrossando e o funil vai afunilando. Agora são os 12 apóstolos, a qual Jesus vai confiar coisas especiais, a qual Jesus vai desvendar alguns segredos, a qual Jesus vai falar de algumas coisas em específico,
Agora já não são 5.000, 3.000, 4.000, são 12. E aquilo ali vai movimentando e afunilando mais. Agora são 3, os mais íntimos, os mais queridos. Quem são esses, irmãos? Pedro, Tiago e João, que iam um monte com Jesus, que iam resolver os problemas mais específicos, que estavam ao lado do mestre nos momentos mais difíceis. Mas só existia um, irmãos. Só um. Aquele a quem ele deu a autonomia de reclinar-se no seu peito. A quem após a sua morte ele confiou o cuidado da sua mãe. João. E aí eu quero te convidar a fechar os teus olhos nessa noite e fazer uma reflexão sobre o nível do nosso relacionamento, sobre o que nós temos cultivado. E é óbvio que eu falei de relacionamentos improváveis, mas se nós erramos nos relacionamentos triviais, ordinários, prováveis, de irmãos que estão aqui, sempre se encontrando e se vendo, como é que a gente vai se relacionar com improváveis? Tem como? A própria palavra já diz que é improvável que a gente consiga. De certa forma a gente perdeu o amor, a gente perdeu o vínculo, a gente perdeu o brilho do relacionamento com o outro, de amar o outro, de se orgulhar em ser amigo do outro. E a gente precisa aprender muito com Jesus. E eu creio que Ele te trouxe aqui nessa noite para que você conserte alguns níveis de relacionamento. Eu não sei se marido é com a sua esposa, não sei se esposa é com seu marido, não sei se pai é com seus filhos, mãe com seus filhos, filhos com seus pais, amigos com amigos, não sei qual o nível de relacionamento. Ou se você tem alguma dificuldade de comunicação que te furta do prazer de falar do amor de Jesus para outras pessoas. Pessoas que não estão no seu ciclo de relacionamento, pessoas que são totalmente diferentes a você e que talvez até hoje você tenha olhado com um certo preconceito, cuidado. Mas o Senhor te trouxe aqui nesse lugar para que você reveja os teus níveis de relacionamento, para que você apare as arestas e para que você saia desse ambiente um pouco melhor. Um melhor homem, uma melhor mulher, um melhor cristão, um melhor discípulo. Porque em resumo a igreja é sobre isso. Sobre o quanto a gente é ruim, mas o quanto a gente consegue melhorar através do espelho que é Jesus. Com os seus olhos fechados, com a mão no teu coração. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra. Certamente ela foi, Deus, e ela produziu o fruto necessário, a qual foi designada a cada coração, como diz a tua palavra. Pai, nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda, Senhor, nos nossos relacionamentos interpessoais, nos ajuda, Senhor, a sermos e termos um amor fraterno, a olharmos o outro, a ter um olhar empático, a saber, Senhor, que os outros têm dificuldade tanto quanto nós. Ensina-nos, Senhor, a ter a tua lente nos relacionamentos, a olhar o adúltero, a olhar o escravo, a olhar o pecador, o cobrador de impostos, e a ter um olhar, Pai, de compaixão, de perdão. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos faz cristãos melhores. Essa é a oração que nós te fazemos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minha
só as vozes adorem ao Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Todos os dias, Só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. mais uma vez, as vozes. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Aleluia. Só pra te adorar. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Vamos, batera, vem comigo. Senhor, que me resgata todos os dias. É o que queremos, Senhor. Só pra te É o que precisamos, Jesus. quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir no nome do Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. O que foi falado aqui hoje foi maravilhoso. Foi maravilhoso para a igreja. Jesus, ele se relacionava em suma para mudar a vida das pessoas. E a gente precisa se relacionar da mesma forma que ele se relacionava, para mudar a vida das pessoas. Não para deixar do mesmo jeito, para mudar. Amém, gente? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Se você, durante este culto, durante essa palavra, tomou a decisão por Jesus, apóstolo, vou até falar sobre isso aqui rapidinho, porque às vezes a pessoa fala assim: poxa, apóstolo, você não faz apelo, né? Não é sempre que tem apelo, chamar a pessoa, vir à frente, levantar a mão e chegar até aqui no pé do altar. Poxa, às vezes parece que eu sinto um pouco de falta disso. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa para você. Na Bíblia não tem doutrina, ensinamento para se fazer isso. Tem muita gente que faz, eu não estou falando que é pecado não, tá? Só estou falando que no meu coração a gente fala de um Jesus tão excepcional. Você está me ouvindo? A gente fala de um Jesus tão maravilhoso, e aí no final a gente fica oferecendo Jesus como se Jesus fosse final de feira. Na Bíblia não se tem esse ensinamento. Esse ensinamento de levantar a mão e aceitar Jesus, confirmação, tem que confirmar, levantar. Irmão, isso não tem na Bíblia. Isso começa no final do século XVIII para cá. Lá atrás, quando Pedro leva a palavra do Pentecoste, e a Bíblia fala que mais de 1000 pessoas aceitaram a Jesus, não foi porque ele fez apelo e todo mundo levantou a mão, foi porque quando o movimento acabou e ele saiu da cidade, mais de 1000 seguiram a ele. Entende? Então aceitar Jesus é muito mais do que levantar a mão no culto de domingo e vir aqui na frente. Aceitar a Jesus é seguir a Cristo. Aceitar a Jesus é passar a viver como Ele vive. E para isso, nem sempre a pessoa nem sempre a pessoa precisa levantar a mão e vir aqui na frente. Porque quando você aceita a Jesus, você está aceitando quem, irmão? É a Jesus, não é? Jesus, ele está aqui no altar e está aí, não está? Jesus, a Bíblia fala, Apocalipse, capítulo de número 3, diz que ele bate a
Da onde? É aí, irmão. Então não é porque, caramba, se você for ver, perguntar de repente algumas pessoas que estão aí, eu aceitei a Jesus e eu nunca fui lá na frente. Eu nunca tive esse negócio, eu fui lá na frente aceitar Jesus. Por quê? Porque o importante não é o levantar a mão, o importante é seguir Jesus. Porque tem muita gente que aceita Jesus, levanta a mão e, irmão, daqui a 2 semanas já era. Aí fica uma brincadeira, escreve o nome no livro da vida, apaga. É muito leak paper espiritual. Bota nome, tira nome, bota nome, tira nome. Isso não existe. Isso não existe. Jesus conhece quem os segue. Quando Pedro também assustadamente falou para Jesus: mestre, a multidão está te seguindo, a multidão está vindo atrás de você. E aí Jesus fala: mas eles estão vindo somente atrás do pão que perece. Eles não estão vindo atrás de mim porque se converteram de verdade. Então é por isso que na maioria das vezes a gente não precisa ficar levantando a mão. Não precisa levantar a mão para você receber Jesus aqui na frente e dizer que agora você é salvo. Isso é legal, né? Se você estudar pelo ponto emocional, né, do comportamento disso, isso só traz orgulho para o homem, principalmente para o líder. No culto de domingo aceitaram 15 pessoas a Jesus e começa uma contagem, começa um negócio que não importa. Jesus entrou na casa do fariseu, era rico, para pregar para um só. Jesus falou para Zaqueu para pregar para um só. Jesus falou para muitas pessoas. O texto áureo da Bíblia, e a mensagem mais importante da Bíblia está em João, capítulo de número 3, Evangelho de João, capítulo 3. A palavra de Jesus a Nicodemos, e a palavra pregada foi para um homem só à noite. Foi para um homem só, Jesus pregou para um homem só. Então não importa se tem 1, 10, 15, 20, 30, se alguém veio aqui na frente ou não, isso não importa. Muitos pastores, sem saber disso, vão chegar lá no céu e falar: mas Jesus, como é que pode? Eu estou chegando aqui, eu pensei que fosse vir milhares de pessoas, porque domingo muita gente aceitava Jesus e vinha na frente, aquele movimento todo. Mas ir lá na frente não é me aceitar, é a partir daquele momento ser reconhecido como membro daquela igreja, daquela denominação. E ser membro de denominação, querido, deixa eu te contar uma novidade, não te salva. O que salva é a tua decisão por Cristo que você pode tomar aí, nesse momento aonde você está. É a tua decisão de falar: Senhor, a partir de agora eu quero te seguir. A partir de agora eu quero viver a tua palavra. A partir de agora eu quero viver como o Senhor viveu. A partir de agora eu quero ser igreja. Isso é aceitar Jesus. E aqui nós estamos orando por salvação. Se você deseja colocar o nome de algum familiar, algum parente, algum amigo dentro dessa urna, nós estaremos orando por essas pessoas todos os domingos. Já fazemos isso desde o ano passado, como se fosse ontem, muito tempo, né? Então, mas fazemos isso desde o meio do ano passado e vamos continuar fazendo. Por quê? Porque cremos que o Senhor está querendo salvar a nossa casa. Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, aqui estão nomes, Pai, pessoas, famílias. Nós colocamos todas essas pessoas em Tuas poderosas mãos. Deus, entra com provisão, entra com a salvação agora. Deus, que eles te reconheçam como Salvador, Messias, aquele que pode mudar, Senhor, a vida, aquele que tira o pecado, Pai. Deus, em nome de Jesus, seja com cada uma dessas pessoas. E se tem alguém aqui, Pai, que hoje está tomando essa decisão de a partir de agora viver dependente de Ti, declarar que o Senhor é o Senhor e Salvador da vida delas, toma elas em Tuas poderosas mãos, em nome